atualmente, e eu, face à situação que me é dada a conhecer, existe um pedido por parte dos participantes para intervir, ao que eu daria a palavra então ao Sr. Óscar Cardoso, por favor. Boa tarde, chamo-me Óscar Cardoso, ex-inspetor da PIDE-DGS, com todo o orgulho. Devo dizer que a primeira crítica que tenho a fazer vai para o título. Não tivemos guerra colonial, mas sim uma guerra para defender as nossas províncias ultramarinas. Na época existiam vários países que tinham verdadeiras colónias, só que não estavam tão sujeitos à cobiça internacional. Falar em Portugal neste período em guerra colonial é ser mal intencionado, visto que as antigas colónias já tinham o estatuto de província portuguesa há bastante tempo no ultramar. E falar de racismo também é assim todo, pois racismo só havia entre os povos Bantu, que colonizaram a África, venderam, humilharam, maltrataram, desprezaram e escravizaram os povos aborígenes que lá existiam há milhares de anos. Os Bantu, vulgo pretos, vendiam-nos aos outros pretos, levando a que os bosquímanos, hotentotes, pigmeus, mucuices e outros fugissem e se refugiassem na selva. Fomos nós, portugueses, que os resgatamos e lhes demos condições de vida humana, valorizando-os. Criámos o corpo de flechas da PIDE, aproveitando as suas qualidades, inteligência, adaptação ao terreno e rusticidade, o que resultou no reconhecimento deles aos portugueses, que lhe restituíram a condição humana. Estes povos, por terem sido massacrados pelos Bantu, ficaram a odiá-los. O ódio é uma das mais fortes motivações para a guerra. Daí a razão dos seus grandes sucessos. Esses bosquímanos são reconhecidos internacionalmente como os melhores pisteiros do mundo. Que Deus os abençoe e a vós que me estão a ouvir também. Muito obrigado. Posso intervir? Muito obrigado. Claro que sim, Sr. General. Eu vi o nome, mas não vi a cara da pessoa, a quem agradeço muito a intervenção. Em primeiro lugar, eu respondia dizendo que o problema não era jurídico. O problema que nós tínhamos tem um enquadramento jurídico, mas era um problema político. Também não era um problema exclusivamente militar. É um problema militar, político, social, económico e desenvolvimento. Tínhamos que integrar aquelas populações. Não era um problema de guerra militar. Aquele problema não se resolvia só com a guerra. Independentemente do valor das pessoas que estiveram na guerra, e eu estive, não era um problema que se resolvesse assim. Por outro lado, também não falei em racismo, eu disse exatamente o contrário do racismo. O X onde eu testemunhei, Angola, Timor e Macau, não havia racismo, não se fazia racismo. Eu acho que deixei isso muito claro. No geral. Faz favor, pronto. Ora bem, eu passaria a ler uma pergunta que foi aqui deixada pelo Sr. Hugo Pinto da Silva, e peço imensa desculpa, mas não estou a conseguir ver o Hugo Pinto da Silva Ross Goderer. Ora bem, diz o Sr. Hugo, como vê a seguinte frase do professor Marcelo Caetano no dia de hoje, e passo a citar: em poucas décadas estaremos reduzidos à indigência, ou seja, à caridade de outras nações, pelo que é ridículo continuar a falar de independência nacional. Para uma nação que estava a caminho de se transformar numa Suíça, o golpe de Estado foi o princípio do fim. Resta o sol, o turismo e o servilismo de bandeja, a pobreza crónica e a imigração em massa. Fim de citação. É esta a pergunta, Sr. General, por favor. Muito obrigado. Peço desculpa, não apanhei o nome do senhor que fez a pergunta. Hugo Pinto da Silva Ross Goderer. Muito bem. Muito obrigado. A questão que me põe é o grande drama de Marcelo Caetano e da Sociedade Nacional. Quer dizer que Portugal estava a caminho de se tornar uma Suíça. Eu conheço a frase, conheço esse comentário também feito. Não é verdade. Não é verdade. Não corresponde à verdade. Porque só se conseguiria alguma coisa com um trabalho que não foi feito, de preparação
10, 15, 20 anos, envolvendo as populações locais, de etnias muito diferentes. E quando eu fiz aqui uma homenagem falei no Amílcar Cabral, o Amílcar Cabral percebeu que queria manter a autonomia ou a independência de Guiné relativamente à Guiné-Conakry e ao Senegal, e que o único cimento que tinha era a língua portuguesa. A língua portuguesa juntava. E todos os países que se tornaram depois independentes, a língua portuguesa é a coisa mais importante. E não existe ódio entre os militares que combateram no ultramar e os africanos que também combateram. Voltei a estar em vários sítios, estive em Timor há 2 anos, estive em Moçambique em 2016, trabalhei já com o governo de Cabo Verde, mas o processo tinha que ser trabalhado. O golpe de Estado é o limite, é uma ruptura, e o governo cai na rua, e eu disse isso, depois a descolonização correu mal. É evidente que eu percebo o pensamento de Marcelo Caetano, mas o professor Marcelo Caetano perde, sem pôr em causa o seu enorme valor, tinha, como professor de Direito, tudo aquilo que nós conhecemos dele, ele não soube gerir politicamente. Eu até penso, vou mais longe, e ele vive um drama pessoal muito grande quando percebe que falhou. Eu até julgo que vou mais longe, porque não sou um psiquiatra, mas sou capaz de dizer, ele é capaz de ter morrido de desgosto com o que aconteceu. E nós, este regime, precisava do professor Marcelo Caetano. Agora, tinha que tomar medidas de antecipação. Não se gera nada sem antecipar o futuro. Isto, no nosso país, infelizmente, é uma coisa que se faz pouco. Faz pouca perspectiva estratégica. Eu aprendi desde muito cedo, na minha vida profissional, em muitas funções nacionais e internacionais, de guerra e de paz, militares e civis, a tentar projetar o futuro. Que hipótese é que põe para o futuro? 3, 4, como é que se resolve este problema? E muitas vezes enganamos. Mas, de qualquer modo, tenho um plano e posso fazer. Agora, sem plano, não se pode estar a insistir. Aquele problema, desculpe quem quer que seja que me está a ouvir, aquilo que eu considero uma enorme ingenuidade. Acreditar que era um problema puramente militar. Não era um problema puramente militar. É um grande problema social, económico, de integração, e que obrigaria a um trabalho, se nós quiséssemos verdadeiramente criar aquilo que alguém chamou os novos Brasis, que nunca seriam exatamente novos Brasis, porque o Brasil foi criado por príncipe português, depois rei, mas tinha que se preparar isso com 20, 30 anos, não se fez isso. E mais, nós tínhamos uma população também atrasada. Eu ainda na Guiné, com a minha companhia, estamos em 1965, 66, ainda no mato, tinha pessoal que não tinha a 3ª classe, europeus. Eles tiveram aulas de 3ª, 4ª classe e de ciclo preparatório, como se chamava na altura, e quando acabaram fizeram os exames em Bissau. Quer dizer, é preciso nós, quando tentamos resolver um problema, não temos apenas ideias fixas, ou ideias que somos os únicos patrióticos, os únicos que sabemos de história. Temos um problema para resolver, temos como é que se encara o problema para resolver, e o problema para se resolver não é com ideias do século XIX. Eu julgo que um dos grandes problemas do professor Salazar foi ter uma cabeça que, sob o ponto de vista do sistema internacional, estava no século XIX, e eles não perceberam, como eu disse ao Machado Ferreira Nogueira, o que é que se passa com o final da Segunda Grande Guerra Mundial, quando a Inglaterra e a França têm que descolonizar. E a Bélgica, como as coisas aconteceram. É claro que a Bélgica investiu muito pouco. A Bélgica tirou muito dinheiro do Congo belga. Muito pouco e com muito pouca gente lá. Não foi o nosso caso. Mas o nosso caso para Angola e para Moçambique e para outros territórios, só muito tarde, só a partir de 61 é que começaram a ir. Eu, quando cheguei a Angola, em 62, não havia uma estrada asfaltada, tirando à volta de Luanda. E em 62 estava em Nova Lisboa, estavas a fazer a primeira estrada asfaltada em Nova Lisboa e Luanda. 600 km. Com uma zona de trabalho a sair de Luanda para o sul, uma povoação que havia no meio, que era a Sela, uma frente do norte e uma frente para o sul, e Nova Lisboa para o norte. 10 anos depois, ou quando eu voltei lá em 70, 72, com esse esforço de desenvolvimento que se fez, um grande esforço de desenvolvimento, todas as capitais de distrito de Angola estavam ligadas por estradas asfaltadas. E tinha-se estabilizado a situação no norte, e no leste não. No leste ainda havia problemas militares graves, tanto que eles tentaram, em 1968, conquistar Teixeira de Sousa, que é a última cidade, a última povoação importante antes da fronteira leste de Angola. Conquistá-la mesmo. Teve que lá pôr um pelotão de artilharia
para defender em caso de novo ataque. Portanto, é um problema muito complexo. Pensar que era um problema militar não era um problema militar. É um problema social, económico, de integração das populações, para podermos fazer uma sociedade verdadeiramente multiétnica, multirracial, que era aquilo que se pretendia teoricamente. Quando o professor Salazar diz é tudo igual, Domingo a Timor, não é verdade. Pode ser verdade juridicamente. Era uma verdade jurídica. Mesmo dizer que eram províncias ultramarinas, não eram colónias, é uma adaptação às consequências depois do final da Segunda Grande Guerra Mundial. Não alterou nada a situação verdadeira. Eu fico por aqui, mas gostava mais de conversar com pessoas, se as pudesse ver. Vamos aqui. Eu daria a palavra em seguida ao Sr. Professor João Pedro Marchante, que também tinha pedido para colocar uma pergunta. Por favor, Sr. Professor. Obrigado, Sr. Professor Isabel Grais. Sr. General Garcia Leandro, permita-me aqui um brevíssimo comentário. Quer ao Sr. General, quer às intervenções anteriores. A Universidade, a Faculdade de Direito, ao organizar este colóquio, sabe que os temas são temas melindrosos. Mas mal vai o mundo, Sr. General, quando a Universidade não chama a si os temas melindrosos, os temas difíceis. E permita-me deixar um rasgadíssimo elogio, quer à forma, ainda que viva, à forma cordata, como os anteriores, como, enfim, os interpelantes intervieram, e a forma maximamente cordata como o Sr. General respondeu. É um exemplo de que o diálogo é possível. Permita-me dizer que este colóquio tem em grande medida presente um programa de rádio durante muitos anos entre Rúben de Carvalho e Jaime Nogueira Pinto. Esses dois senhores que estavam nos antípodas político-partidários deram-nos uma lição e nós estamos a tentar seguir a lição. E, se me permite, aquilo a que se está a assistir neste colóquio da Faculdade de Direito, tendo presente perguntas algo vivas e respostas do Sr. General, é exemplo de que estamos a conseguir. E este elogio vai para o Sr. General e vai para as pessoas que nos estejam a ouvir e que já fizeram as perguntas. É um sinal de enorme maturidade político-ideológica, haver serenidade a tratar destes temas. Parabéns ao senhor que interveio e que nos deu a conhecer ser inspetor, ou antigo inspetor de PIDE. Parabéns ao outro interveniente que invocou Marcelo Caetano. E agora, fantástico seria que alguém interviesse citar, se me permitem, Álvaro Cunhal, ou algum dos grandes, Sr. Mário Soares, algum dos grandes responsáveis pela descolonização. O que se está a dizer não é irónico, é genuíno. A universidade é isto, lugar de debate, inclusive entre antípodes, com máxima cordialidade. Uma pergunta, se me permite, Sr. Professor Isabel Grais. Sr. General, é de facto um privilégio tê-lo aqui pela sua experiência no terreno. É um homem do terreno, não é só um homem que está em gabinetes, enfim. Havia ou não alternativa aos termos em que a descolonização foi feita? São duas perguntas. A seguir ao 25 de Abril. Todos nós sabemos que houve uma descolonização que foi entregar as antigas províncias ultramarinas / colónias para agradar a gregos e troianos, estas duas expressões, províncias ultramarinas e colónias. Todos sabemos que a saída de Portugal deixou o terreno livre para que esses territórios, pobres territórios, ficassem envolvidos durante 20 anos ou mais. Moçambique ainda não está pacificado inteiramente, e serem pasto de ambições dos dois grandes blocos, o RSS, então, e Estados Unidos da América. São duas perguntas. Primeira pergunta, havia alternativa à descolonização feita, não lançando esses territórios na miséria
na violência doméstica de uma guerra civil durante anos? Segunda pergunta, e Salazar tinha alternativa a mandar tropas para a África? Ou seja, se Salazar não tivesse mandado tropas para a África após os massacres de 61, será que não teria havido pura e simplesmente uma antecipação para os anos 60 de guerras civis e de embates entre os dois grandes blocos que ansiavam por territórios ricos, como em especial Angola? São as duas perguntas e agradeço antecipadamente o que o Sr. General entenda dizer. Já agora uma informação. Este colóquio é tão aberto ao diálogo que é possível réplicas, se o Sr. General não se opõe a elas. Qualquer pessoa que intervenha, claro que deve deixar espaço para que os outros intervenham, mas se houver tempo e se não houver mais pedidos de intervenção, eu peço ao Sr. General Garcia Leandro e peço às outras pessoas que estejam soltas para conversar com este tom cordato, irrepreensível que se está a verificar neste colóquio. Se alguém pretender, então, alguém que já falou e queira falar, pode falar, desde que o Sr. General Garcia Leandro também esteja disponível para responder. Agradeço a tudo e, mais uma vez, deixem-me um elogio de um operacional da organização, pois a organização do Sr. Professor Menezes Cordeiro, mas fica um elogio ao tom irrepreensivelmente cordado como estes temas quentes estão a ser tratados. Obrigado. Sr. Professor, muito obrigado. Aliás, a razão porque eu tomei parte neste colóquio, neste seminário, foi precisamente por isso. Eu sofro muito e estou a escrever um livro que vai ter o nome desta intervenção, O Balanço de uma Geração. Está em revisão, tem 250 páginas escritas. Há de ter umas fotografias nos anexos, que no fundo é explicar isto. Primeiro, a minha concepção política e estratégica e depois os tais casos concretos. Porque os casos concretos, como eu expliquei aqui, como foi as aulas, como foi o ensino, como foi os transportes, etc., ajudam muito a ter uma percepção mais real. Aliás, a minha conversa com o Dr. Fernando Rosas, nesse avião para a ilha terceira há 2 ou 3 anos, foi dizer: o seu professor é um teórico, não conhece a realidade. Não conhece, desculpe lá. É ideologia, é tudo isso, mas não conhece. As coisas são um bocadinho diferentes. Eu vou-lhe contar aqui, e contei histórias que eu posso estar aqui horas a contar histórias, não é? Bem, e portanto eu tenho muito gosto de estar aqui porque sinto a obrigação de esclarecer, porque se está a apagar esse período da história. Como na minha geração, quando eu era adolescente, não se falava na Primeira República. Era uma coisa vaga a Primeira República. E agora parece-me que é um erro muito grande de preparação das novas gerações, de responsáveis, não explicar esse processo pós-Segunda Grande Guerra Mundial, digamos assim, pós-Segunda Guerra Mundial. E eu estou a dizer isto comparando a minha filha mais velha, fez o curso de superior em Bruxelas, no LB, fez Ciência na ULB. E ela, nem é a minha filha mais velha, a minha segunda filha fez o 10º, 11º, 12º ano na Escola Europeia. E no 12º ano, ela tinha o século XX. Era o século XX. E temas que ela tinha para discutir, imagina, que era o século XX, século XIX e tal. A reunificação italiana, a reunificação alemã, o pós-Segunda Grande Guerra, a Margaret Thatcher, o Reagan. Quer dizer, estávamos em cima do acontecimento, não era esquecido. A escala europeia, aliás, é uma invenção notável. É ali que estão a fazer os cidadãos europeus do futuro. Eu tive lá a minha segunda e a minha terceira filha, a segunda fez o BAC lá, e a terceira fez a quarta e quinta e sexta classe. Bem, mas portanto, eu tenho muito gosto em estar aqui. Eu acho que é obrigação das pessoas que têm uma experiência teórica grande como é a minha. Tenho uma experiência internacional grande e tenho experiência destes territórios vividos e durante o período português e agora durante este período, de estar à disposição para explicar e justificar porque eu fui responsável por Macau. Macau podia ter passado pela mesma tragédia. Não passou pela mesma tragédia. E deveu-se a quem lá estava naquela altura. Não foram os partidos políticos. Fomos nós que estávamos lá naquela altura. É só para dizer que Macau não passou por isso.
E não foi porque a China tinha uma proposta, uma posição há muito tempo, que não queria que Macau e Hong Kong entrassem a ser debatidos no Comitê de Descolonização das Nações Unidas, chamado Comitê dos 24. Era uma situação bilateral que o tempo havia de resolver entre a China e Portugal. Mas havia portugueses, naquela lógica, aquela ventania que aconteceu sobre o país, também Macau era para entregar. Eu disse, não é assim. Não é assim. Bom, e houve o desenvolvimento que houve. E entreguei aquilo em condições, e eu tenho um livro publicado sobre isso. Se chama Macau nos anos da Revolução Portuguesa. Bem, agora tenho que voltar às suas perguntas, já me esqueci. A primeira é sobre o professor Salazar, não era? Eu ia responder à primeira. Havia alternativa à descolonização feita assim na visita? Não, essa é a primeira, mas eu vou responder. E havia alternativa a que Salazar enviasse as tropas em 61, ou 61. A hipótese que havia é que, quer num cenário, quer noutro, Sr. General, as grandes potências, os dois blocos, sempre tornariam aquelas terras de guerra civil. É a suspeita que tem. É, mas deixa-me só olhar para trás. E vou voltar à história. Eu estava, quando não é pura historiografia ou cronologia, gostar a contar o que é que se passou na nossa história e o drama que foi o século XIX português e a fraqueza que eram os nossos regimes. Em 1898, no tempo da monarquia, a Alemanha e a França tinham combinado entre si dividirem entre si as colónias portuguesas. A mesma situação repete-se em 1913, já com a República. A Alemanha e a Inglaterra. E com a Primeira República também não vão longe com isso. Bem, diz que, não me lembro de ter visto escrito, que Churchill queria fazer o território para os israelitas, aos judeus, em Angola. Bem, talvez tivesse Angola mais envolvida do que está agora, não sei. Mas, durante os anos 50, um homem que é muito maltratado pela história e que terá razões para isso, que é o Santos Costa, foi ministro da Guerra, ministro do Exército. Santos Costa tinha informações que ia haver problemas. Aliás, o governador-geral de Angola, o comandante militar de Angola e a PIDE em Angola, no final dos anos 50 e princípios dos anos 60, começaram a avisar que ia haver problemas. Com a independência do Congo belga ia haver problemas, era fatal que ia haver problemas. Santos Costa, ainda durante os 50, e algo que eu não consigo citar a fonte, mas foi uma coisa que eu ouvi várias vezes, quis colocar efetivos militares em Angola e Moçambique. 10 mil homens em Angola e 10 mil em Moçambique. Mas mesmo em relação à Índia, quando começam os problemas do Estado da Índia, nós já não tínhamos efetivos. Nós fizemos um plano de defesa, que era o plano Sentinela, para Goa, a Goa da Mão e Dio, tinha 10 mil homens. E depois, quando começou a guerrilha em Angola, foram desviados. E, portanto, quando há a invasão indiana, que nós não tínhamos capacidade de resistir, e podia ter havido uma solução política para aí, porque era o Estado da Índia, podia ter sido reconhecido nas Nações Unidas. Podia ter feito essa tentativa. Nós tínhamos 3 mil homens. 3 mil homens. Eu faço uma visita. Quando estava em Angola, quando estava em Macau, estive em Goa. Estive em Goa, estive lá 3 dias, fui muito bem recebido. Foi a primeira autoridade, na altura, portuguesa, que esteve em Goa. Fui recebido pelo governador. O governador era um sikh, daqueles que têm um turbante e põe os cabelos por baixo do turbante. Tinha sido militar, tinha passado a carreira administrativa diplomática, era o governador de Goa. Bem, em Goa passaram-se 2 ou 3 coisas curiosas. Primeiro, os indianos, depois daquilo que eles chamam de libertação, nós chamamos a invasão, quiseram integrar Goa da Mão e Dio nos seus estados geograficamente, onde eles estavam inseridos geograficamente. Acontece que a reação da população tinha um profundo caráter de origem portuguesa, não aceitou isso. Continua a haver o Estado Goa da Mão e Dio, com separação geográfica. Quando lá estive, eles queriam ter um jornal à língua portuguesa, uma revista à língua portuguesa. Mas a única coisa que a União Indiana proibiu foi o ensino português. Não fiz mais nada. O ensino português é a única coisa que está proibida, porque o tempo acaba por coisa.
Portanto, e eles mantiveram, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Estive lá em 1978 com a minha mulher. E eles mantiveram com enorme cuidado tudo o que era o património português. Diziam, a minha rede de apoio para as minhas locações eram os missionários. Eu, para qualquer lado onde me deslocava, eu viajei muito para o Oriente, tinha os missionários, conheciam muito bem os territórios e ajudavam muito. E os missionários estavam em Goa, os padres, diziam que nunca os monumentos, Goa é uma cidade monumental, tinham estado tão bem tratados como agora no tempo dos indianos. Os indianos tinham entregue praticamente tudo a uma gestão de um Ministério da Arqueologia, um Ministério de Cultura de Nova Delhi. Por outro lado, há coisas espantosas. Ver se consigo agarrar 4 ou 5 histórias disto. O São Francisco Xavier está sepultado lá, numa urna de vidro e prata trabalhada, muito bem tratada, no Bom Jesus de Goa, acho que se chama assim, Bom Jesus. E nessa praça, em frente, há uma praça onde estava uma estátua de Camões. Uma estátua de Camões que diz assim, diz quando eu visitei, mandada a erigir por subscrição nacional organizada pelo Diário Popular, 10 de junho de 1960. Eles não deitaram a estátua de Camões abaixo. Puseram do outro lado lá da praça uma estátua do Gandhi. Bem, por outro lado, o que é uma figura notável, o Gandhi, não é? Fora de... Janel, não se esqueça que há mais perguntas, se me permite. Não, mas eu já algumas, eu tenho, obrigado. Obrigado. Não se esqueça. Mas outra coisa, que é, havia em todos os territórios, e ali havia a Galeria dos Vice-Reis, no Palácio do Governo, Palácio do Hidalgão. O que é que eles fizeram à Galeria dos Vice-Reis? Puseram no museu. Está no museu. Vimos os Vice-Reis no museu. Outra coisa, todos os palácios do Governo, do ultramar, eu conheci em Timor, e em Angola, e na Guiné, e Macau, tinham as três óleos de corpo inteiro do chefe de Estado, do Estado Novo, Carmona, Carvalho Lopes e Tomás, e tinham um quadro de meio corpo do professor Salazar. Estão todos no museu. Deve ser o único sítio onde o Salazar está no museu. Está lá no museu em Goa. E outra coisa, com o governador de Goa. Fomos recebidos, almoçámos, ofereceram um álbum de fotografia no final, tivemos lá 3 dias, e nesse álbum de fotografias que eu tenho aqui em casa, tenho fotografia na sala de estar, temos um sofá e atrás de nós, e eles não mudaram a decoração, não mudaram o mobiliário, não mudaram os empregados. Estavam mais velhos, não mudaram nada. E atrás de mim, atrás de nós, a fotografia diz a Foz do Arelho. Era uma aguarela, um óleo, era a Foz do Arelho. Depois, ao almoço, tiveram a educação, que isto é diplomacia, é um bocadinho de teatro, mas é um teatro inteligente. Foram buscar a Baixela, porque Goa não foi destruída, buscar a Baixela do tempo dos portugueses, com copos de cristal, que dizia Governo-Geral do Estado da Índia. Bem, isto é impressionante. Depois os senhores foram-nos mostrar todo o palácio. Bem, a capela estava muito bem restaurada, que eles não utilizam a capela, mas muito bem restaurada, uma capela do século XVI, do século XVII. Fomos andar, fomos ao quarto, que é do casal, que é coisa que eles não costumam mostrar, e fomos ao escritório. E no escritório ele tinha, como eu disse, um mobiliário não foi mudado, tinha uma secretária. Eu tenho isto escrito num livro, está publicado, isto não estou a inventar, não é agora, não é segredo nenhum isto. Tinha uma secretária que nós chamamos aqui em Portugal de não sei o que, tremidos e... Bem, está-me a faltar a definição. Era uma secretária portuguesa. E no canto esquerdo, em relação a quem está sentada à secretária, tinha uma fotografia do João Vassal em cima. Bem, eu achei teatro a mais. E disse assim, mas tem aqui uma fotografia do João Vassal em cima. Mas porquê?
Bem, e a resposta pode ter sido pensada, mas foi notável. Primeiro porque ele é um dos meus antecessores. Depois porque gostava muito da população de Goa e a população gostava dele. E porque não deixou que Goa fosse destruída. Assumiu a responsabilidade. Eu acho isto uma coisa espantosa. Isto é dito por um indiano. Bem, vou deixar, não conto mais histórias destas, vou deixar as perguntas. Mas não respondi à segunda pergunta. Já respondi. Portanto, a primeira... Não, Salazar tinha alternativa ou não? Mas, Sr. General, mas não tinha alternativa. Não, Sr. Professor, desculpe. Salazar reagiu muito tarde. Imagina o Sr. Professor, como é que diz, no dia 13 de abril de 1961, para Angola em força. E as forças aparecem. As forças estavam a ser preparadas. E não houve reação no país. O país tinha no seu ADN aquela cultura relativamente ao ultramar, que era uma cultura histórica, como eu tentei demonstrar aqui, e foram chamados para o ultramar. Não os que estavam a fazer o serviço militar em 61, mas os 59, 60 também foram. Não houve reação. O que se esgotou foi o tempo. É o que eu estava a falar, a gestão do tempo. O timing é uma coisa muito importante. E não se pode aguentar uma situação destas por muito, não tínhamos massa crítica para isso. Teria que haver uma solução. Portanto, isto é para dizer, Salazar reage tarde. A segunda pergunta, qual foi a primeira? A primeira era saber se havia alternativa à descolonização logo a seguir ao 25 de Abril. Não, eu acho era possível fazer a descolonização sem entregar os territórios eu acho que havia, mas não era depois de 25 de Abril. Eu acho que o 25 de Abril é algo que é um golpe de Estado. É um golpe de Estado que eu não sei se o general Costa Gomes e o general Spínola teriam a iniciativa para tomar. Mas como são os capitães, eles depois têm que dar cobertura. Mas o dia 26 de abril não estava pensado. E, portanto, eu julgo que se tivesse sido preparado precisamente pelo professor Marcelo Caetano, nos anos do professor Marcelo Caetano, podia ter sido de outra maneira. Cabo Verde era outro problema. Eu tive, quando era diretor do Instituto de Defesa Nacional, um dia a almoçar comigo o embaixador de Cabo Verde, que me diz: foi pena que nós não tivéssemos ficado numa região autónoma de Portugal. Foi pena. Mas não era possível, naquela altura não era possível. Depois ali na Guiné havia um problema. É que também havia um confronto entre cabo-verdianos e guineenses, porque os quadros administrativos eram muito, muito cabo-verdianos. Aliás, nosso ultramar, nós tínhamos dois territórios que estavam mais quadros, que tinham mais formação. Era Goa tinha escolas superiores, uma escola superior de medicina, um conservatório de música, e Cabo Verde. Goa e indianos, goias e cabo-verdianos havia muitos, e também macaenses, havia alguns. Eu, por exemplo, quando estou em Timor, o delegado de saúde em Dili era macaense, médico macaense, depois veio ser diretor de serviço de saúde quando eu estava em Macau. O cirurgião que estava no hospital era o Dr. Fernando Vaz, veio ser ministro da saúde em Moçambique. Depois, havia ali uma integração. E tive uma história ainda mais engraçada, espantosa, que é um furriel que eu tenho na Guiné, chamado João Soares, que era timorense. E agora perguntam-me assim, mas como é que tinha no meu companhia europeia um furriel de Timor? Então ele tem um problema qualquer, que eu já não me lembro se era de saúde, se era de educação, para estudar, e vai para Goa. Quando está em Goa, sai de Timor, vai para Goa, é a invasão indiana, e ele é preso. Quando há a invasão indiana, fica uns meses em cativeiro, vem para Portugal. Quando chega a Portugal, está no tempo de fazer o serviço militar. Vai fazer o serviço militar a Mafra. É mobilizado, vai para a Guiné. Dentro da lógica, é tudo igual do Minha Timor, não é? Dentro da lógica do Minha Timor. Vou fazer outras perguntas. General, salvo erro, a senhora professora Isabel Grais vai nos pôr na ordem. Pelo menos a mim, não ao general. Por favor. É o seguinte, Sr. General, eu passo a ler uma outra pergunta colocada pela Sra. Ruth Dionísio, e ela pergunta, passo a citar: Sr. General Garcia Leandro, quais são, a seu ver, os principais reflexos, se é que existem, do pensamento autoritário na nossa democracia atual? Desculpe, tenho que repetir que eu não percebi. Quais são, a seu ver, os principais reflexos, se é que existem, do pensamento autoritário na nossa democracia atual? É a pergunta, Sr. General. Quais são os sinais autoritários?
Sim, os reflexos. Quais são os principais reflexos do pensamento autoritário na nossa democracia atual? Se é que existem. Se é que existem. Eu acho que não. Eu acho que não existem. A resposta é muito simples como isso. E assim sendo, passávamos a não tanto uma pergunta, mas mais um comentário que vem na sequência da pergunta feita há pouco pelo Sr. Hugo Pinto da Silva Rossgoder relativamente ao professor Marcelo Caetano. E diz o Sr. Hugo Rossgoder: concordo com o Sr. General, mas a parte da afirmação relativa à caridade de outras nações, pobreza e imigração em massa parece ser hoje uma realidade que o professor Marcelo Caetano previu corretamente. Fim de citação. Portanto, é mais um comentário e não tanto uma colocação. Previu corretamente e não o soube resolver. Uhum. Não fez, não foi capaz de resolver em tempo. Porque eu estou convencido que o problema do professor Marcelo Caetano passava muito por aí. Ele achava... Eu já encontrei 2 textos onde isto está escrito. São citações dele. Que Portugal não podia viver sem, porque era pobre em bens naturais, sem Angola e sem Moçambique. Fala-se muito que era o respeito do Sr. Presidente da República, que era a pressão da extrema-direita. Eu estou convencido que era a cabeça dele. Era exatamente a cabeça dele. Aliás, vale a pena, e eu aconselho que vejam a entrevista da filha, da doutora Ana Maria Caetano, porque é muito clara, ela é muito espontânea, é uma entrevista de 2012, está na RTP. É por Ana Maria Caetano e aparece lá a entrevista. Mas o professor Marcelo Caetano, eu acho que tinha essa sensibilidade. E, portanto, tinha que se preparar as coisas de outra maneira. Por isso é que me faz impressão que ele tenha tido 4 anos de esperança e ele depois morre com tal desgosto, porque, repare, ele escreve nas suas memórias: foi abandonado pelo capital, foi abandonado pela Igreja, e não vale a pena dizer que foi abandonado pela juventude, pelos jovens da geração Sá Carneiro, o Mota Amaral, o Pinto Balsemão. Ele tentou-os integrar, mas o que eu julgo que há contradições nele próprio e contradições entre os apoios que ele tinha. E é por isso que ele fica bloqueado. Não consegue resolver o problema. Não podemos... porque essa afirmação dele, eu concordo com ele. Dito isto, também digo uma coisa. Também digo a todos uma coisa. Eu estou convencido que o país podia ter sido melhor gerido do que tem sido melhor gerido até agora. O país pós-25 de Abril, ou pós-1976, a Constituição da Terceira República, podia ter sido melhor gerido. Escusávamos, há coisas absolutamente inacreditáveis. O caso do Espírito Santo é uma coisa que nunca me passaria pela cabeça. Que pudesse acontecer com a história que o Banco Espírito Santo tinha, com a influência que tinha, direto ou indiretamente, sobre 400 empresas diferentes. É tal modo, houve coisas que se passaram em 2017 que me deixaram tão chocado, que eu até vou repetir. Uma, estamos agarrados ao problema do antigo Primeiro-Ministro, com o processo do engenheiro Sócrates. Depois, temos essa história do Grupo Espírito Santo, que é impressionante. Temos a questão dos incêndios. Mas como é que é possível? Que os governos sucessivamente não liguem à segurança? Segurança do território, a segurança das florestas, a segurança das populações passa por aí. Não é para a polícia só, ou para a Guarda Republicana. É a proteção civil. Agora, depois de grandes tragédias e depois de uma intervenção forte, clara, educada do Presidente da República, a proteção civil melhorou muito. Como não entra na minha cabeça o assalto a tanque? O assalto a tanques é uma coisa, para mim, inconcebível. E não é a primeira vez que o estou a dizer. Não me interessa. É claro que os assaltantes estudam como é que está a situação, estudam quem é que o pode ajudar, pagam dinheiro, então sei quem, fazem o que querem. Mas o problema não é esse. O problema é que tem condições para não poder ser assaltado. É tão simples como isto. E já fui entrevistado pela RTP por isso. O Vítor Gonçalves, isto é em julho de 2017, poucos dias depois daquilo. Ele perguntou-me, a primeira pergunta é assim: Sr. General, quem foi a responsabilidade do assalto? Olha, foi dos militares. Só não é dos militares se os militares tivessem avisado o poder político que não tinham condições para garantir a segurança, e não tinham. Como é que avisaram? Se não avisaram, não faço ideia nenhuma. Agora, aquilo não estava em condições de garantir a segurança e por isso é que foi assaltado. Mas o problema não é o assaltante ser mau ou bom, ou a situação de assaltar os paióis ou
ou recuperar o material, o Agatha Christie ou o escritor dos filmes de James Bond podiam fazer 50 soluções diferentes. Mas a questão não está nessa. Tem que ter condições para que não possa haver um assalto. Portanto, há coisas que, isto é só para dizer, que independentemente das questões estruturais e das nossas dificuldades, o país tem se desenvolvido muito à custa e tem feito muito trabalho. Há autarquias que são muito boas, têm feito muito trabalho no interior. Mas o país podia estar melhor. Não é só dizer de uma afirmação teórica que o professor Marcelo Caetano fez, dolorosamente e com alguma razão, mas o país, independentemente da situação, podia estar francamente melhor. General, muito obrigado, e antes de dar por encerrada a sessão, gostaria ainda de partilhar com todos os que nos assistem uma sugestão que foi deixada também por um dos participantes, de nome Sr. Ilírio André da Silva Costa, em que dá por sugestão ou recomendação uma obra da autoria do professor Jaime Nogueira Pinto, Portugal, Os Anos do Fim. Portanto, para algum dos participantes que possam... Como é que chama o livro? Portugal, Os Anos do Fim. É a recomendação, a sugestão de um dos participantes. Acredito, porque também não tenho aqui indicação de mais ninguém que gostasse de tomar a palavra, e assim sendo, resta-me também agradecer a presença do Sr. General, bem como a presença de todos os que nos acompanharam, e deixar também o meu agradecimento pessoal ao Sr. Professor João Pedro Marchante, ao Sr. Professor António Menezes Cordeiro, pelo gentil convite que me dirigiram para estar a moderar aqui esta mesa. Sr. General, mais uma vez, muito obrigado, muito boa tarde a todos, e dávamos por encerrada a sessão, continuando os trabalhos amanhã, então. Muito obrigado também. De nada. Gostei muito de estar convosco. Muito obrigado.